Na verdade, Carmelita, eu desconectei porque pra gente não perder tempo esperando voltar, entendeu? Enfim, infelizmente vai ficar esse vídeo quebrado, mas a gente tem que continuar. Algumas pessoas estão assistindo a doutrinária, a gente tem que continuar diante do que a gente tem que passar, né? Vou esperar só mais um pouquinho para todo mundo voltar, pelo menos parte das pessoas voltarem, viu? Então, vou só recapitular. Eu tava explicando o porquê que acreditar é diferente de confiar. E fé é confiar, não é acreditar. Então, eu trouxe o exemplo de uma mulher de em torno de 60 anos de idade que viajou de avião e ela estava com muito medo. E o avião entrou numa zona de turbulência muito difícil e estava todo mundo com medo dentro do avião. E a mulher, ela se deparou, que percebeu que do lado dela tinha uma menina de em torno de 10 anos e estava jogando videogame, o avião prestes a cair, a menina jogando videogame como se nada tivesse acontecendo. Aí a mulher ficou curiosa com aquilo. E ela perguntou para a criança: "Minha filha, você não está com medo?" E a menina disse: "Não, eu não estou com medo não", e continuou jogando. A mulher ficou curiosa e repetiu a pergunta de uma outra forma: "Mas por que você não está com medo?" Ela respondeu: "Eu não estou com medo porque o piloto do avião é o meu pai." Então você percebeu a noção da confiança? Precisa saber pilotar o avião para essa menina confiar? Não. Voltando para a história do barco lá de Jesus. Como foi que Jesus falou? Ele disse assim: "Vocês estão com medo? Por acaso vocês não têm fé? Vocês não confiam? Vocês não confiam nos planos de Deus para conosco?" Olha a palavra que ele usou: confiar. E eu pergunto: a gente precisa saber quais são os planos de Deus para conosco? O que a gente tem certeza, a doutrina espírita já nos trouxe, é do nosso destino. Como é que funciona? Todos nós, espíritos, fomos criados de forma simples e imperfeita. Todos nós, espíritos, chegaremos à perfeição moral e intelectual. Mas todo esse processo será permeado de uma longa história, de longos caminhos, de muitas experiências, mas principalmente de muita aprendizagem e sofrimento. Aí você fala: sofrimento, Laércio, por que tinha que ser com uma coisa tão difícil? Olha, gente, o sofrimento, e algumas pessoas podem interpretar o sofrimento como algo ruim. Só que o sofrimento, na visão espiritual, na visão eterna, ele não é algo ruim. Os espíritos já nos explicaram que o sofrimento ele é um instrumento de educação, é um instrumento de depuração, de purificação do nosso espírito. Se você pegar o livro 50 anos depois, de Emmanuel, o livro ele conta a história de alguns espíritos. E lá, bem no comecinho, não precisa ler o livro todo, lá no começo ele está explicando como é que vai ser o processo de reencarnação de determinado espírito. Quando Emmanuel vai se referir a sofrimento, ele diz assim: fulano de tal vai ter uma formidável oportunidade de sofrimento. Você percebe como Emmanuel colocou sofrimento? Formidável oportunidade de sofrimento. Então, o sofrimento, aos nossos olhos, até porque nossa visão de eternidade é limitada, aos nossos olhos, o sofrimento pode até parecer ruim, mas na prática, pensando na visão eterna, o sofrimento não é. Então, a gente
precisa necessariamente confiar nos planos de Deus. E como é que se dá essa confiança? Para que a gente confie, a gente precisa ter dois requisitos. Não só a confiança em Deus, mas a confiança de uma forma geral. A gente precisa de dois requisitos. Requisitos são características sem as quais tal fato não acontece. Sem os requisitos da confiança, não haverá confiança. O primeiro requisito da confiança é ter uma relação. Então, para confiar em Deus, a gente precisa ter uma relação com Deus. Como é nossa relação com Deus? É uma relação íntima? A gente está sempre em contato com Deus? Nas nossas preces, no nosso dia, mesmo quando a gente não está em prece? Como é nossa relação com Deus? Outra coisa, a gente precisa de uma constância de caráter. Constância de caráter é aquilo que a gente fala assim no dia a dia. A gente fala assim, olha, para a gente adquirir a confiança de alguém, precisa de 40 anos. Mas para perder a confiança, bastam 4 minutos. Isso aí que é a constância de caráter. Só que Deus, no seu caráter, ele é imutável. Quando a gente diz que Deus é todo-poderoso, Criador do céu, da terra e do universo, todo poder, amor, bondade, piedade, essas características de Deus são imutáveis. Então, se Deus é imutável, quem é que pode mudar de nós? Somos nós. Já que ele é imutável, quem ainda pode pisar na bola é um de nós. E como é que está a nossa relação com Deus? A gente tem essa constância de caráter? O que a gente tem feito nos nossos atos de caridade? Nos nossos atos de amor, de perdão? O que a gente tem feito? A gente tem mantido essa relação de confiança ou de vez em quando a gente dá um deslize? Então, gente, a gente precisa ficar atento a esse tipo de situação para que possa ser mantida essa relação de confiança, para que a gente possa falar em fé. Se você pegar, a gente já está chegando, já começou a falar de sofrimento, a gente vai chegar agora na parte do livro Bem-aventurados os aflitos. E se você tiver aí com o livro perto de você, vou pedir para você abrir no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, o primeiro texto, fora a parte que está em itálico, o primeiro texto do livro Bem-aventurados os aflitos é já no item 3, que diz o seguinte: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Então, gente, somente na vida futura podem efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Então, a gente pode, inclusive, voltar para a situação do barco lá que eu falei. Aquelas pessoas estavam sofrendo, estavam com medo do barco naufragar e foram buscar Jesus. E Jesus disse assim: vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Jesus, com todo o seu conhecimento, ele sabia que aquela tempestade não ia muito para frente e as pessoas estavam aflitas, por isso ele fez com que a tempestade parasse. Mas se Jesus soubesse que aquela tempestade era importante para aquelas pessoas, que aquele sofrimento traria um grau de maturação maior para aquelas pessoas, que aquela tempestade tivesse que continuar, que o barco tivesse que naufragar, e que esse naufrágio seria importante para essas pessoas, Jesus teria deixado acontecer.
Mas ele interviu porque ele sabia que não era tão relevante assim. Então, continuando aqui no nosso livro. Então, a gente foi aqui até os aflitos da terra. Aí diz: sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Irmãos, então assim, algumas vezes a gente já falou, ou em outras doutrinárias, ou nos estudos da doutrina espírita, a gente já falou sobre esse sofrimento, sofrer agora para atingir a perfeição moral e intelectual. Mesmo sabendo disso, isso não alivia o nosso sofrimento. É como está dizendo aqui, ó. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Então, assim, se fosse para compreender, na verdade a gente teria que acreditar. E a gente já falou que fé não é acreditar. Como falou Jesus, vocês não confiam nos planos de Deus? O sofrimento, como já foi falado aqui, ele é um instrumento de depuração, ele é importante para nós. A atual fase que a gente está vivendo, tudo isso pelo qual a gente está passando, é importante para a gente amadurecer. O sofrimento, na palavra moderna, ele é um instrumento catalisador. Aquele catalisador do carro e outros catalisadores. O que é o catalisador? É um instrumento para acelerar o processo. Então, o sofrimento vem para acelerar nosso processo de maturação. Mas, Laércio, não adianta fazer uma prece para que meu sofrimento diminua? Sim, claro que adianta. Mas, Laércio, muitas preces que eu faço, elas não são atendidas, os pedidos que eu faço, eles não são atendidos? Gente, muitas vezes nossos pedidos são atendidos, outras vezes não. E não se engane, das muitas vezes que nossos pedidos não são atendidos, você pode até achar que Deus está lhe tirando a graça. Mas na verdade, sempre que seus pedidos não são atendidos, Deus está lhe tirando da boca do leão. Eu vou te explicar. Para você entender, vamos pensar na seguinte situação. Imagina que você vai sair de um avião de novo, né? Você vai sair num avião com destino a Portugal, certo? Aí você sai daqui de Teresina, você mira o avião no rumo de Portugal, aqui, ó. Certo? Você mirou o avião no rumo de Portugal. Se você mudar uma coisinha, ninguém vai perceber. Ninguém que está no avião vai perceber essa mudança. Mas essa pequena mudança que você fizer no prumo do seu avião, no rumo dele, vai te tirar do destino Portugal e colocar você em outro totalmente diferente. E em vez de você chegar em Portugal, você pode acabar chegando no Japão. Quando Deus não atende nossos pedidos, é exatamente isso que acontece. Então vou jogar hoje na loteria para ganhar amanhã, ficar rico amanhã, ficar milionário. Porque eu vou pagar minhas contas, fazer meu tratamento de saúde, ajudar minha família, e aí o resultado é que eu não ganho na loteria. O que acontece é que quando eu jogo na loteria, e isso serve para qualquer outro pedido, eu só estou visando amanhã. Deus, com esse grande poder dele, ele consegue visualizar o resultado disso daqui a 5 milhões de anos. E nós, como espíritos eternos, a gente tem sim consequência daqui a 5 milhões de anos. Então, quando você pede coisa amanhã que ela não acontece, o reflexo daquilo que aconteceria amanhã tem reflexo daqui a 5, 10 milhões de anos.
e Deus consegue visualizar isso. Fora isso, não somos os únicos seres vivos do universo. Eu nem vou muito longe, não. Imagina só que eu tô, vamos supor, lá na beira do açude de Campo Maior. Aí tô lá com minha esposa, a gente está namorando, tá muito bom, aquele cenário bonito. E aí, de repente, se arma uma chuva que vai acabar com aquele clima lá, aquele ambiente do namoro. Né? Aí eu faço uma prece para Deus não deixar chover. Aí você pensa assim, se é pelo amor, ele vai atender, né? Beleza. Só que do outro lado do açude, tem um lavrador, um agricultor lá, um pequeno agricultor, fazendo a rocinha dele lá há muito tempo, rezando, pedindo chuva, e ele vê a nuvem carregada. E ele pede: Senhor, traz essa chuva. E aí você acha que Deus vai atender a quem? Vai atender meu pedido? Estou pedindo para não chover porque eu quero namorar mais um pouquinho? Ou vai atender o pequeno agricultor lá que está querendo a roça dele para ter o que comer? É o pequeno agricultor. Mas aí tem outra situação na mesma hora. Tem uma mulher grávida de 9 meses e alguns dias lá no interior de Campo Maior, que já está em trabalho de parto, iniciou, está sentindo as dores e precisa vir para a cidade, para o hospital. Só que se chover, a água da chuva vai interditar o caminho e ela não vai conseguir chegar. Aí ela pede: Senhor, afasta essa chuva para lá, não deixa que chova para que eu possa chegar ao hospital. E aí, Deus vai atender quem? Essa mulher ou o pequeno agricultor? Então, assim, e nós somos milhões de espíritos no universo. Deus fica a todo tempo equalizando esses pedidos para que todos sejam da melhor forma atendidos. Deus tem todo o controle sobre a situação. Se ele ficar desatencioso por um segundo, todo o universo entra em caos. Um caos talvez irreversível. Então, gente, nunca vamos desanimar, nunca vamos deixar de fazer nossas preces, agradecer, pedir e entender quando nossos pedidos não forem atendidos. O sofrimento que a gente tem hoje, ele é um presente que nos é dado para que a gente possa, principalmente, refletir e aprender. Sofrimento não é um castigo. Sofrimento é, antes de tudo, uma oportunidade. Por ser uma oportunidade, é por isso que vai ser fácil? Não, não é por isso que vai ser fácil. E vai continuar sendo difícil, porque senão vai deixar de ser sofrimento. Então, quando vierem situações difíceis, mesmo sendo difícil, mesmo com vontade de chorar, com muita dor, a gente tem que parar e pensar: Senhor, o que eu posso tirar de proveito dessa situação? Em outras palavras, palavras mais simples, como é que eu posso transformar esse limão na limonada? Então, continuando, a gente vamos pegar de novo aí o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, mas agora a gente vai para o item 12, certo? E aliás, gente, antes da gente começar esse trechinho aí, eu quero dizer para vocês o seguinte: estou só pincelando o capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas é uma leitura muito importante que você pode fazer de todo o capítulo para entender melhor, até porque esse tempo que a gente tem aqui é muito reduzido, tá certo? Então vamos lá para o item 12. O item 12 diz o seguinte: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, com o prelúdio da cura. Então, aqui, quais são os elementos que a gente tem aqui? Jesus, com essas palavras, ele está dizendo que haverá uma compensação,
vai ter a cura. Então, a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente, a pessoa que está sofrendo, a falar bem do sofrimento como prelúdio, quer dizer, como antecessor da cura. E curioso ou não, gente, aliás, não tem nada de curioso, tudo isso é feito de forma arquitetada. A gente está falando aqui do capítulo 5. O capítulo 6, se você for ver, ele fala de Jesus, o Consolador. Aqui está falando, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Capítulo 6 fala do Jesus, o Consolador. Ó, o adjetivo, consolador. E aí eu pergunto, irmão, você já viu a gente consolar alguém que está comemorando? Alguém que está em festa? Então, assim, o Romário ganhou a Copa de 94 e está lá levantando a taça. Aí você diz assim, eu vou consolar o Romário. Existe isso? Não existe, gente. Quando a gente fala o Cristo Consolador, quando a gente fala o Consolador Prometido, é consolar quem está sofrendo, gente. Essas palavras aqui, elas vêm para nos consolar. E muitas vezes, quando a gente está sofrendo numa situação muito difícil, o que a gente faz é não compreender o que a gente está passando, que aquilo é uma oportunidade de evolução. Por mais difícil que seja, gente, por mais difícil que seja, numa hora como essa, que às vezes acontece, até com quem sabe, com quem tem essas instruções que eu estou passando para vocês, às vezes dá vontade de puxar os cabelos. Mas pensa bem o que é que aquilo está sendo dito para você. Que proveito você pode tirar disso? Então, confiar nos desígnios de Deus, não é que isso vai fazer com que a gente deixe de sofrer, mas saber que tudo aquilo que acontece com a gente tem um propósito. Nada de graça, gente. Nada de graça. Então, se você perder a confiança, se você perder a fé em Deus, se você perder a fé, você vai entrar em desespero, porque não haverá esperança. Olha só, a gente pode deixar de confiar, de acreditar em muita coisa, mas se a gente chegar ao ponto de não confiar em Deus, não restará mais nada para a gente. Por outro lado, se você confia em Deus, você pode até experimentar a solidão no momento de sofrimento. Você pode até experimentar a dor, mas nunca você vai ter o desconsolo. Se você tiver fé. Essa fé que a gente falou aqui hoje. Tá certo? Por isso, bem-aventurados os aflitos. Essas pessoas, os aflitos de hoje, eles estão tendo uma oportunidade de crescer, de desenvolver, de amadurecer seu espírito, de desenvolver. Bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. E o Consolador, o nosso Consolador é Jesus. E como ele falou aqui, acreditar hoje que o sofrimento é um caminho para a nossa perfeição. Não tem como fugir disso. Tá certo, gente? Essa era a mensagem de hoje, viu? Apesar do vídeo, a gente teve problema de internet, porque na verdade o mundo inteiro hoje está usando muito mais a internet e eu moro num condomínio, aí acaba que o sinal da internet fica sendo dividido para todo mundo e, por incrível que pareça, parece que todas as reuniões, todas as lives são às 19 horas e isso sobrecarrega. Fora que o fato de eu morar no apartamento, essa coisa fechada, dificulta ainda mais o sinal da internet, tá bom? Mas as pessoas que acompanharam a gente desde o começo, eu espero que tenham recebido bem a mensagem e os irmãos da casa Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, eu espero vê-los pessoalmente em breve
A gente pode até, inclusive, refazer essa palestra de uma forma inteira, né? Para que não haja essas quebras e não haja essa interrupção de raciocínio, tá bom? Mas estou à disposição, caso alguém queira discutir mais um pouco esse tema, pode entrar em contato comigo, meu Instagram tá aí, tá certo? Sugiro a leitura do capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que esclarece melhor tudo isso que a gente conversou. Desejo uma boa noite e a gente vai agora para a prece de encerramento, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que aconteceu com a gente hoje, neste momento de reflexão, até esses problemas tecnológicos que vieram, talvez para testar um pouco nossa paciência. E nós tivemos paciência para continuar, perseverança, e é disso que precisamos. Portanto, queremos agradecer a Deus por todas as oportunidades que nós tivemos hoje, durante esse dia. Agradecer aos irmãos que estiveram aqui conosco, reunidos, durante esta doutrinária, e pedir a toda a espiritualidade que nos ajude a internalizar essa conversa, esses conhecimentos, que eles possam ser proveitosos para nossas vidas. E que a gente possa ecoar essas palavras para os demais irmãos que não puderam estar aqui, ou que estão em outros lugares, que estão em seus lares, que estão nos leitos de hospitais, que a gente possa levar essa energia a todos eles, para que possam ter seu sofrimento abrandado um pouco, possam sentir o amor e a paz divina em seus corações. Uma semana bem produtiva, sempre com Deus e Jesus em nossos corações. Que a gente possa ser foco de luz a todos que precisam de um pouco de carinho, de uma palavra consoladora. Sejamos Jesus em nossos corações. Assim seja. Graças a Deus. Pessoal, foi bom estar com vocês. Tá bom? Nosso tempo está acabando. Eu espero que tenham gostado. Vou salvar esse trechinho da vídeo, tá bom? Os outros foram perdidos. E eu espero que a gente se encontre novamente. Tá bom? Um abração a todos e até a próxima.